Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com as nossas aulas de direito administrativo, né? Lembrando que nós estávamos falando de bens públicos. Vamos retomar esse assunto, né? No momento aí de quarentena e agora com frio. Tá friozinho, né? Bom, já tá na hora de esfriar, não é verdade? Bom, mas vamos aquecer as nossas mentes. Romântico. Muito bem, poesias à parte, vamos voltar ao estudo dos bens públicos. Nós já tratamos em outras duas aulas sobre bens públicos, viram que é um tema bastante extenso, né? E vamos continuar a nossa análise agora sobre a utilização desses bens públicos, tá? A utilização. Vamos começar falando, pessoal, das formas de uso especial do bem público. Quer dizer, o formato, na verdade, como é predisposto, como que a legislação possibilita que se possa utilizar de bens públicos. Muito bem. O primeiro que nós vamos destacar e comentar é a autorização de uso. Olha o tema. Autorização de uso. Como se dá a sistemática da autorização de uso? Muito bem. É a forma mais elementar, mais simples do uso de um bem público. A autorização de uso é um ato negocial, unilateral, discricionário, precário. Pode ser gratuito ou oneroso. E nós vamos explicar cada um deles já já. Através da autorização do uso do bem público, pelo qual então a administração pública consente, possibilita que o particular se utilize do bem público com exclusividade. Olha que interessante. Muito bem. Vamos analisar as características primeiro. Vamos lá. Primeiro, ele é discricionário. Vocês estão aí careca de saber o que é discricionário, né? Trata-se de um ato em que o mérito administrativo, lembra? Mérito administrativo, ocorre em relação à oportunidade e conveniência do ato. Então, muito bem. Tem que ser interessante para a administração pública, ele tem que entender que há aí uma conveniência, né, uma oportunidade. Tudo bem? Mérito administrativo. Então, é uma espécie de juízo de valor que a administração faz para conceder a autorização. Precário. É precário, e aqui a gente fala um pouco porque esse termo é mais de direito civil, né? Mas nós recorremos ao direito civil. Ele é precário, pois trata-se de uma outorga sem estabilidade. Entenda? Podendo ser revogado a qualquer momento. Tudo bem? Então não é perene. Precário. Efêmero. Bonito, efêmero. Acho linda essa palavra, né? A língua portuguesa é linda. O que é esse efêmero? Não pode ter um prazo longo. É passageiro. Pois, do contrário, se cria uma expectativa, podendo a pessoa realizar benfeitorias. Entendeu? Quer dizer, aquele que recebe a autorização do uso do bem público tem que saber que esse uso é temporário, é passageiro, é efêmero, para que ele não se sinta apossado do bem e passe a utilizá-lo como fosse seu. Inclusive, como eu disse, fazendo aí modificações no bem público, benfeitorias, tá? O que daria, talvez, uma responsabilização aí, né, por parte do Estado depois. Vamos pegar um exemplo? A autorização para a instalação temporária de um parque de diversões, tá? Requisição, por exemplo, do particular de uso de um terreno baldio do ente federativo para a realização de um evento. A gente vê muito isso, né, pessoal? No circo. Veja que quando o circo chega na cidade, ele é montado em um determinado local, né? Tem que haver um local para ele ser montado. Então, se for um local, um bem público, ele vai ter aí um uso temporário. Tudo bem? Como? Através da autorização de uso. Percebe? Muito bem. Então, parque de diversões, circo, vai haver aí alguma amostra, algum simpósio, sei lá, uma apresentação, de repente, até musical, né? Muito bem. Às vezes um estádio, se ele for público, onde vai estádio de futebol. É futebol que você tem ali, né? Mas você pode usar para outras coisas, entendeu? Então, uma apresentação de uma banda de rock e tal, tudo bem.
é do Estado, então autorização de uso. Tá? Boa. A utilização do bem é conferida no interesse privado do particular. Tá? A autorização pode ser simples, quando não tem um prazo aí de duração, né, pré-determinado, ou qualificada, se o prazo já é determinado. Tá? Se o poder público fixar um prazo na autorização, ele acaba por retirar o caráter de precariedade. Que determinou o prazo. Essa precariedade, a autorização de uso, ele é precário por natureza. Ele é precário. Por quê? Porque você sabe que logo acaba. Entendeu? Uma questão aí de tempo. Mas quando você determina um prazo, retirando essa precariedade, a própria administração acaba se sujeitando a indenizar o particular caso ele venha a revogar a autorização de uso fora do prazo, de forma intempestiva ou extemporaneamente, né? Entendeu? Porque a precariedade é isso. A administração deixa que haja o uso, mas a qualquer momento ele retoma o bem, fala, acabou, não precisa mais usar, sai, é meu, tá? Tchau, vaza. Se ele determinar um prazo, então neste caso a própria administração se submete à sua decisão. Se ela determinou um prazo, o particular que vai se utilizar do bem público, óbvio, ele faz projeções, ele se prepara, ele muitas vezes tem uma logística ali, considerando o tempo que ele vai utilizar. Se por acaso a administração precisar, ou retirando aí, né, a autorização, ele vai se responsabilizar por isso. Tudo bem? Com a possibilidade, inclusive, de indenizar o particular, porque muitas vezes o particular pode ter feito algum investimento imaginando aí, né, o prazo que ele deteria esse bem para seu uso. Tudo bem? É da competência do órgão que administra o bem a autorização do uso desse bem, tá bom? Porque você vai perguntar quem é que autoriza? Quem é o dono do bem, quem administra esse bem, tá bom? Vamos lá. Algumas características, então. Autorização do uso, que é o ato pelo qual a administração consente, possibilita que o particular se utilize, né, de um bem público com exclusividade. Veja que o geral é o bem comum, que todos podem usar, como a rua, né, a praça. Aqui não. A autorização de uso possibilita que um particular com exclusividade se utilize daquele bem por um determinado tempo. Primeiro, é ato negocial, haverá um acordo, claro. É unilateral, porque a administração deixa se quiser, não tem, tá? É discricionário, como eu disse. É precário, pelo menos na maioria das vezes, né? Porque não tem um prazo pré-determinado. É efêmero, porque é passageiro, claro. E pode ser gratuito ou oneroso. Então pode ser que a pessoa pague alguma coisa? Pode ser, dependendo, tá? Boa, legal. Autorização de uso, bem bacana, né? Outro agora, permissão de uso. Já é um pouco diferente, tá? Consiste, permissão de uso, vamos lá, falamos de autorização de uso, agora permissão de uso, para deixar bem claro na mente de vocês. Se eu tivesse a lousa, nós escreveríamos lá, né, cada um desses itens para separar o comentário de um para o outro, tudo bem? Como eu não tenho a lousa, eu tenho que enfatizar verbalmente, né, para deixar claro na mente de vocês. Permissão de uso consiste numa forma de atribuição do uso de um bem público a um particular, que tem caráter negocial, sendo óbvio também precário e discricionário, mas não é efêmera. Vamos lá. É ato negocial, unilateral e precário, gratuito ou oneroso. É formalizado mediante um decreto ou uma portaria da administração pública, tá? No interesse de um administrado, ou por meio do qual ela lhe atribui o direito de utilizar em caráter individual e de modo continuado, por isso não precário, um determinado bem. Esse particular, essa pessoa, frui certas vantagens do uso, que se assemelham a um serviço de utilidade. Por exemplo, pessoal, banca de jornal. Banca de jornal, pensa bem, ó. É banca de jornal, veja. E por isso que aí vem, quando a gente põe o exemplo, fica fácil. Não é efêmero, porque quando a gente fala de efêmero, a gente sabe que a pessoa já sabe que é por pouco tempo. Quanto exatamente não se sabe, mas é por pouco tempo. A banca de jornal, pessoal, o local onde a gente vai comprar revistas, um jornal, né?
Hoje, cada vez menos, é menos comum de encontrar banca de jornal hoje pela internet, tudo hoje é digitalizado, né? Mas ainda existem muitas bancas de jornais, tá? Você encontra de tudo numa banca de jornal. E veja que onde é que fica a banca de jornal? Numa calçada. Numa calçada, quer dizer, aquele particular usa um pedaço da via pública, a calçada, para montar a sua banca de jornal. E quanto tempo ele vai ficar ali? E às vezes uma praça, eu já vi praças onde você tem uma banca de jornal lá na praça. Entendeu? Também é bastante comum você usar isso aí. Aí nós temos a permissão de uso, tá? Permissão de uso. Lembrando, mesmas características da autorização, exceto porque não é efêmera, tá? Muito bem. A gente pode dizer que a principal diferença, então, entre a autorização de uso de bem público e a permissão de uso de bem público é que a primeira a autorização, se destina ao uso temporário e eventual de um determinado bem público. Enquanto que a segunda, pessoal, a permissão de uso, esta que nós estamos analisando, tem por finalidade atribuir ao particular o uso em caráter continuado. Claro que é precário, porque não é para sempre, não é dele, tá? Mas é em caráter continuado. O uso, então, em caráter continuado de um determinado bem público. Essa é a diferença entre a autorização e a permissão. Veja, a banca de jornal. O sujeito, ele não é dono daquele pedaço da calçada. Ele não é dono daquele pedaço da praça. Óbvio. Mas do mesmo jeito, a administração não pode vir e retirá-lo logo depois. Quer dizer, vai haver aí uma utilização mais extensa. Continuada. Beleza? Bacana, hein? Uma vez que seja conferido a permissão ao particular, este particular, né, passa a ter a obrigação, não a faculdade, viu? Não é possibilidade, é obrigação. Né? Como no caso da autorização, ele tem então a obrigação de utilizar o bem, sob pena de caducidade. E aí falando de contrato, né, caducidade. Pois ela envolve interesse público, viu? Há um interesse público em que o particular utilize aquele bem para determinado fim, tá? A permissão também pode ser simples ou qualificada, tudo bem? Como nós já falamos lá da autorização, tá ok? Por que é interesse público? Pessoal, apesar da internet, lembra que nós estamos falando de informação, né? A informação é um dos direitos fundamentais que estão definidos no artigo 5º, inclusive, tá? Porque, veja, ali você vai encontrar revistas, você vai encontrar jornais. Quando eu falo revistas, pode ser revista de fofoca? Pode, mas pode também ser revistas especializadas. Tudo bem? Você encontra uma série de coisas. Hobbies, inclusive, muita gente faz coleção. E muitas vezes as coleções que você faz, você utiliza aí a banca para adquirir selos, figurinhas, coisas assim. Isso faz parte, né? É lazer. E lazer é também um direito fundamental social, lembra? Está no artigo 6º. Então, existe interesse público. Hoje, claro, a gente encontra as informações, na sua maioria, na própria internet, né? Mas ainda existe a possibilidade de você buscar isso aí na leitura. Eu sou mais da antiga. Eu gosto de ler. E eu gosto de pegar o livro, a revista. Claro que cada vez mais eu acabo me utilizando de meios digitais para isso. Mas nada é tão agradável quanto pegar um bom livro, ler, folhear, olhar, sentir o cheiro do livro. Entendeu? O jornal mesmo, você abrir um jornal, olhar o jornal aberto ali, ler. Era um hábito que existia, viu? Sempre houve. Era muito comum, quando você não podia durante a semana, no domingo. Domingo era batata. Domingo, tá? Meu irmão costumava fazer muito isso. Todo domingo era sagrado. Ele ia, comprava lá o jornal, passava o dia com esse jornal. Vai para cá, vai para lá, ali, olhava tal. Porque o jornal de domingo, não sei se alguém tem acesso, já pegou, mas o jornal de domingo ele é diferenciado, ele vem muito maior, muito mais recheado, porque as pessoas têm mais tempo para leitura. E geralmente com todas as informações da semana. Então, veja, eu estou falando de um hábito que era muito comum. Está se tornando talvez até ultrapassado, mas eu ainda acho interessante, tá bom? Só para pegar um exemplo aí, banca de jornal, permissão de uso. Muito bem, então permissão de uso,
ato pelo qual a administração dá o direito da pessoa utilizar o bem de forma não efêmera, não passageira, entendeu? Então vai ter um tempo maior continuado para utilizar. Ainda é ato negocial, sim. É unilateral, porque a administração, se não quiser, não deixa, né? Lógico. É discricionário, faz aí um juízo de valor, né? Mérito administrativo. É precário, claro. É formalizado, e aí fica um detalhe interessante, né? Por meio de decreto ou de portaria. É o ato administrativo que formaliza a permissão de uso, tá? Pode ser gratuito ou oneroso, tá? Também, tanto faz. Bacana, né? Legal. Muito bem. Vimos autorização de uso, vimos permissão de uso, bem legal. E agora vamos à concessão de uso. Outra forma de utilizar o bem público, tá? Pode parecer bobinho, pessoal, mas vocês veem que a gente lida com isso dia a dia, tá? Eu queria deixar bem claro isso, porque muita gente fala, nossa, mas é chato. A teoria é. Mas se você for ver, é aquilo que eu falei na nossa primeira aula de direito administrativo, presencial inclusive. Eu comentei com vocês, falei, olha, o direito administrativo permeia a nossa vida. Está por todos os lados. É que a gente não tem essa noção porque não tem a visão. Então agora, quando você estiver andando na rua, primeiro que você já sabe que a calçada é um bem de uso comum. A rua é um bem de uso comum. E quando você vê ali uma banca de jornal, você está analisando a permissão de uso. A feira, lembra aquela feira, né? Feira livre, que a gente vai comprar umas coisas lá? Então, feira, não é na rua? É na rua. Temos ali um uso temporário, precário, tá? Para a feira. Geralmente a feira é uma vez por semana, em lugares diferentes da cidade, né? Tá bom? É um momento em que particulares se utilizam aí de um bem público de uso comum, olha só. Então você percebe que, na verdade, nós não estamos falando algo extremamente teórico, ilusório, algo, né, nebuloso, uma coisa. Não! É o dia a dia da gente, pessoal. Tá? É que você não tem noção. Se você sai na rua, bota o pé na calçada, pronto. Direito administrativo. Aliás, dentro da sua casa também tem direito administrativo, né? Então, por todo lado, você tem aí o direito, na verdade, envolvendo a vida da gente. E muita gente acha que direito é pura teoria. Estamos falando de coisas práticas, tá? Vamos falar agora da concessão de uso de um bem público. Pessoal, ó, a concessão de uso de bem público é um contrato. Ó bem, hein? É um contrato administrativo celebrado entre a administração pública e o administrado, tá? Por meio do qual o administrado, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que agora será entendido chamado de concessionário, a ele é investido o direito de uso de um bem público durante um certo período de tempo, que está previsto num contrato, assumindo, logo, em contraprestação, conforme pagamento, certas obrigações para com a administração pública, que agora é chamada de concedente. Então, se é um contrato, as partes envolvidas nesse contrato têm um nome próprio agora. Lembra? Concessão de uso. O particular será o concessionário, enquanto que a administração pública é o concedente. Percebeu? Tem que haver contraprestação, tá? E claro, sempre trazendo obrigações, né, do concessionário para com o concedente, quer dizer, do particular para com a administração pública. O particular pode ser pessoa física ou jurídica. Beleza? Haverá obrigações e sempre no interesse público. Claro, nenhum ato da administração pode ser contrário a isso. Beleza? Bacana? Fácil, né? Mas já é diferente, hein? Veja, percebeu uma evolução aqui, né, na sistemática? Agora temos um contrato. Um contrato administrativo. Não é contrato particular, é contrato administrativo, porque envolve um bem público. Um bem da administração pública. Legal? Muito bem. Aqui nós temos um pouco mais de volume, né? Vamos lá. Das 3 modalidades de formas de utilização dos bens públicos, essa é a mais complexa, tá? A concessão de uso de bem público é a mais complexa. A concessão é um contrato de direito público,
Sinalagmático. Nossa, você achou que nunca mais ia ver essa palavra depois das aulas de direito civil? Eu sinto muito, né? Palavra bonita. Sinalagmático. Nome bom para dar para as crianças, hein? Já pensou? José Sinalagmático de Souza e Silva. Olha que nome bonito. Nossa, nome chique pra caramba. Nome de juiz do STF. Muito bem. É um contrato, então, de direito público. Se é direito público, segue regras de direito público. Lembra? Regime jurídico de direito público. É sinalagmático. Oneroso ou gratuito? Pode ser oneroso, como pode ser gratuito. É comutativo. Lembra de direito civil? E realizado intuito persona. O que é intuito persona? Para aquela pessoa específica. Por ser, pessoal, uma modalidade de contrato, exige-se uma licitação. Sim, tem que ter licitação. É obrigatório. E deve ser instrumentalizada, né, mediante o contrato. Quer dizer, o contrato, o documento, o papel, é o instrumento resultante daquela licitação. Nós vamos falar muito mais disso no segundo semestre. Porque no segundo semestre nós vamos falar justamente de licitação e de contratos. Tá? Todos estão na lei 8.666. Tá ok? Mas nós já temos aqui um breve comentário e uma análise curta sobre isso, tá bom? Aqui na parte de concessão de uso de bens públicos. Então tem que ter uma licitação. Percebeu que uma coisa, por isso é mais complexo. A licitação é um procedimento que já está especificado numa lei própria, né? Tem que ser seguido da forminha que está ali, daquele jeitinho, numa das suas modalidades. Boa. Bom, toda essa formalidade, ela visa dar segurança jurídica e estabilidade para o particular, entendeu? Para o administrado que vai se utilizar do bem público. Tem que haver, né? Uma certa segurança, porque deve ter prazo sendo compatível com o valor exigível, tá? Que geralmente, pode ser gratuito? Pode, mas geralmente é oneroso. Então o prazo tem que ser de acordo com o tempo. O prazo de acordo com o valor que a administração vai exigir pelo uso daquele bem público. Não é precário. Não é precário. Pois não pode ser revogado a qualquer momento, tá? Percebeu? Então não é mais precário. Já mudou a característica. Olha, a gente tem que ressaltar aqui, pessoal, que não há possibilidade da concessão ser utilizada para atender a finalidades de interesse particular do concessionário. Entendeu? Lembra que o concessionário é particular, né? Tá? Não pode atender a interesses particulares dele. Não é isso. A não ser se o uso privativo constituir a própria finalidade do bem. Nós vamos falar já. A gente percebe aqui que o direito pessoal, que é pessoal, de uso do bem público, ele é privativo e é intransferível, sem que haja um consentimento prévio da própria administração pública. Por quê? Foi feita uma licitação, tem um contrato. As partes estão definidas tanto na licitação quanto no contrato. Então não pode uma outra pessoa se utilizar daquele bem público, sendo que, se houve toda uma sistemática, um procedimento para escolher, por meio de licitação, que particular, que pessoa iria utilizar o bem público, eu não posso agora que eu ganhei passar para outro. Estaria desviando completamente a intenção da licitação. Tá legal? Belezinha? Então tá. Veja como ele tem muito mais situações aqui, tá? Muito bem. Para Zanella de Pietro, a Maria Silvia Zanella de Pietro, a concessão é um instituto empregado preferencialmente para a permissão, tá? Nos casos em que a utilização do bem público tenha por objetivo o exercício de atividades de utilidade pública de maior vulto, e por isso mesmo são mais onerosos, tá? Para o concessionário, percebeu? Envolvem valores ou prestação de serviços com um valor muito grande. Por isso, utiliza-se esse sistema da concessão, através de contrato e tudo mais. Tudo bem? Boa. Então vamos lá.
Apesar que a autorização e a permissão sejam atos discricionários, sempre será necessária a observância da lei. Claro, em qualquer ato, princípio da legalidade. A administração não tem como fazer algo sem observar o que está na legislação. Sempre com a autorização da legislação. E a autorização expressa, tem que estar escrita em algum lugar, tá? O ato discricionário é, na verdade, um dever-poder, ou um poder-dever, como queiram, do administrador, tá? Que está previsto na lei. Então, na verdade, discricionário, eu já falei isso lá atrás. Ela não é uma liberdade total, não, ela é prevista, inclusive, na lei. Até porque a ele, o administrador, não cabe manifestar a sua vontade. A lei é que lhe concede mais uma opção para um caso concreto. Entendeu? Lembra que falou em discricionariedade, que significa que o administrador tem pelo menos duas opções. Pode escolher entre uma ou outra. A existência dessas possibilidades é que caracteriza a discricionariedade. Mas geralmente é a própria lei que define isso. O administrador deve observar o momento e a conveniência para realizar este ato. Essa é a diferença, tá bom? A concessão de uso é uma relação contratual entre o Estado e um particular, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. A lei estabelece os casos em que há possibilidade de concessão de um serviço para o particular, tá? A própria lei determina isso. Beleza? Muito bem. Vamos pegar exemplo para concessão, né, do uso de um bem público? Os boxes em mercados públicos. Sabe o mercadão municipal? Você não tem os boxes, né? Que o pessoal pode utilizar ali, lojas. Mercado público. Tô falando de shopping, tá? Por favor. Então aqueles boxes que você tem nos mercados públicos. Já foi no Mercadão Municipal de São Paulo? Pô, você tem que ir, rapaz, bom, hein? O dia que você for para São Paulo, né? Dar uma passeada, gastar horrores lá na 25 de março, né? Dá um pulinho no Mercadão Municipal, tá? Come um sanduíche de pão com mortadela lá. Nossa senhora, nem parece que tem pão, só tem mortadela. Tachão de mortadela assim, ó. Entendeu? Uma beleza pra namorar depois, dar uns beijos, depois comer um pãozão daquele, tá? Muito bem. O mercado municipal, se for, é um lugar super legal pra visitar. Nossa, você tem de tudo ali. Sabe? Frutas, temperos, é um negócio muito bacana. E olhe, dá um retorno financeiro imenso, pessoal. Imenso. Um box daquele é caríssimo. Caríssimo. Porque o cara que monta o box ali vai ganhar muito, mas muito dinheiro. O Brasil inteiro que vai para São Paulo vai ao mercado municipal. Para adquirir alguma coisinha você compra, não é barato, tá? Já tive lá comendo algumas vezes, né? Eles têm lá um pastel de camarão que é fantástico, tá? Coisa de pobre, né? Pobre quando vai ao mercado não come pastel. Muito bem, mas é assim. Veja, aquelas pessoas que detêm uma área dentro do mercadão municipal, que é um mercado público, saliento sempre, é por meio de concessão de uso. Tem um contrato, que não é barato. Outra, a instalação de restaurantes em prédios públicos. Pode existir, né? Dependendo do prédio público, né? Precisa muitas vezes de alimentação para as pessoas que estão ali, para as pessoas que visitam, às vezes é um tempo longo. E aí eles concedem que alguém monte ali um estabelecimento comercial dentro do prédio público. Veja, daí a importância de haver um contrato. Porque se eu sou o diretor daquele prédio, daquele departamento, daquela área, o que eu faço? Eu chamo alguém que eu conheço, um amigo, vou dar uma força pro cara. Rapaz, você tem uma clientela cativa. Concorda comigo? Vai cobrar o preço que você quiser. Ninguém vai sair do prédio para ir em outro lugar comer, você tem tudo ali. Mesmo que você cobre mais caro. Ou pode até cobrar mais barato, mas a quantidade de pessoas ali vai compensar. Então, o que eu faço? Eu chamo um amigo. E isso pode abrir a possibilidade para que haja desmandos, digamos assim, né? Improbidade administrativa. Porque pode ser que eu fale pro meu amigo, olha, eu vou deixar você montar um restaurante lá, mas é o seguinte, eu quero 5% da arrecadação. Não pode, né? Por isso, licitação. Todos que quiserem abrir o restaurante ali poderão participar e aí escolhe-se a melhor proposta. Claro que as exigências serão decididas no edital dessa licitação, tá bom? Percebe? Ora, ninguém vai montar um restaurante num prédio público se não tiver alguma garantia. Porque montar um restaurante ali exige um investimento razoável.
Você vai ter que ter uma cozinha muito bem feita, não é qualquer cozinha. Você vai ter que comprar equipamento, mesas e tal. Quer dizer, não é uma coisa simples, tá ok? Por isso mesmo, eu só faria isso se eu tiver efetivamente alguma garantia, ok? Nós temos também a concessão de uso, né, por parte da administração, de rodovias para empresas privadas, tá? Aí nós temos uma modalidade de concessão de serviço público precedida da realização de obra pública, tá? Então, outra situação que a gente pode fazer através da concessão, né? O meio seria isso, o formato seria concessão de uso de bem público. Também tem que ter um contrato, tá? Tá bom? Então, você tem que fazer, já estaria na licitação e no contrato, benfeitorias, claro, no local, né? Na rodovia, e aí você vai ter a possibilidade de cobrar alguma coisa, tá ok? Tudo bem? Que você vai administrar aquela rodovia. A gente vê isso acontecer muito na nossa região, principalmente no estado de São Paulo. Pessoal, então veja, concessão de uso de bem público, né? O concessionário é investido no direito de uso de um bem público durante um certo período de tempo, que estará previsto em um contrato. Ele assume, sim, a obrigação de uma contraprestação, tá? E certas obrigações aí para com a administração pública, que é o concedente. Beleza? Nós já falamos, só estou repetindo aí para deixar claro, tá? E veja que esse tempo pode ser grande, viu? Porque, por exemplo, rodovias, concessão de rodovias. Essas concessões são por 10, 20 anos. Teve pedido aí de estação para 30 anos de concessão. É uma vida, né? Tá? Muito bem. Características do contrato de concessão de uso. É um contrato administrativo celebrado com a administração pública. É sinalagmático, gratuito ou oneroso, né? Comutativo, obrigações recíprocas. Exige licitação prévia, com certeza. Tá? Beleza? Bacana? De boa? Muito bem. Pessoal, isso é o que nós temos, né, para a utilização, né, de um bem público, tá ok? Nós já estamos com um vídeo aqui razoavelmente avançado, né? Então eu vou deixar, porque nós não estamos esgotando a matéria, tá bom? Eu vou parar por aqui com essa situação e na próxima aula eu vou iniciar a chamada, ainda em concessão, mas concessão de direito real de uso. Um pouquinho diferente, tá? Concessão de uso real de uso. Então, veja bem, atenção. Nós vimos autorização de uso de bem público. Nós vimos permissão de uso de bem público. E nós vimos concessão de uso de bem público. Eu já falei para vocês e repito. Essas matérias todas que nós vamos ver, e que no geral tem a ver com direito administrativo, você veja que essas matérias são um pouco teóricas e poucos se aprofundam nessas temáticas. Então, por isso, pessoal, que eu comentei em sala de aula e repito, aqueles que se dedicarem um pouco mais a essa temática, aqueles que procurarem se aprofundar um pouco, aqueles que gostarem desse tema e quiserem atuar com isso, nadam de braçada. Porque poucos profissionais acabam tendo conhecimento desse tipo de coisa, ou até se interessam por esses assuntos. Por isso é importante aí que alguns se destaquem. Se você procura um nicho, né, existem algumas áreas dentro do direito. Uma delas é o próprio direito administrativo e assuntos específicos dentro do direito administrativo, tá? Que você não vai encontrar profissionais qualificados, preparados para isso, que tenham estudado o suficiente essas temáticas, tá? Por isso a importância disso. Nós devemos estar preparados para o que vier no futuro. Você não sabe o que você vai fazer na sua área, em que área você vai atuar, que ações vão aparecer para que você trabalhe, né? E veja, quanto menos profissionais você tem numa determinada área, mais valorizado é o profissional que sabe atuar. Percebeu? Beleza? Bacana? De boa? Fácil, né? Um vídeo um pouco mais curto. Espero que vocês tenham entendido. Ouçam novamente. Teremos mais um vídeo aí para a gente, então, estancar essa matéria. Tá certo? Que mais um vídeo a gente mata bens públicos e fechamos, inclusive, a matéria do primeiro semestre. Tá bom? Logo, logo, teremos prova. Peço a vocês, encarecidamente, que vão até algum livro para estudar um pouco mais esse tema.
Eu mandei já um resumo para vocês com essa matéria. Vocês têm um resumo lá, bastante detalhado, mas é um resumo, pessoal. Então eu peço a você que, se você se interessou por esse tema, dá uma olhadinha com mais calma, mas num livro, escolha o livro que quiser, dá uma lida, tá? Não é muito grande, mas é bacana para fixar, tudo bem? Faça as suas anotações, faça o seu resumo, tudo bem? Se possível, um resumo de cada vídeo. Quer entender bem? Pega cada vídeo, coloca resumidamente qual o tema de cada vídeo, quais são as matérias tratadas, um resuminho do que significa cada coisa. Hoje, trabalhamos com 3 temas, né? Com relação à utilização de bem público. Então, autorização, permissão e concessão do uso de bem público, tá bom? Se eu conseguir fazer um resuminho bacana, vai estar tranchando, vai ser facinho. Tá legal? Forte abraço a todos. Qualquer coisa eu estou à disposição para dúvidas, questionamentos, comentários, tá legal? Lá no nosso WhatsApp, como sempre, tá? Bons estudos a vocês. Nos vemos na próxima aula. Fui!